Olá, galera! Vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Palestras e Cursos. São centenas de vídeos da matemática básica à matemática superior, inclusive de derivadas parciais. São muitos vídeos. Derivadas parciais significa que estou derivando funções de duas ou mais variáveis. A gente aprendeu muito, né? Vocês aprenderam, eu também passei por aqui, vários vídeos de primeira, né, função de uma variável. Inclusive a aplicação da derivada por definição, que é uma expressão parecida com essa, não é isso? Aí vocês vão ver autores que vão colocar ΔX aqui, ΔY, no caso em Y, eu vou chamar de H. Então, a gente está derivando função de duas ou mais variáveis, aqui duas variáveis. Chamar a função de z, chamar de f de x é só o nome. Mas aqui era para lembrar do quê? Dos três eixos, ó. O eixo z, o eixo x e o eixo y. X, y e z. Ficou feio aqui, só para lembrar. Então, e aí nós derivamos funções de, né, parciais de primeira ordem, de segunda ordem, são vários vídeos. E aqui é por definição. E aí tem alguns símbolos que é usual para derivadas parciais, de duas ou mais variáveis. Eu vou usar essa daqui, ó. Essa notação aqui é mais simples em y e aqui em x. Exatamente, o x um pouco abaixo, o y um pouco abaixo. As aplicações de derivadas parciais, né, de primeira, segunda ordem, assim por diante, são várias. Entre elas, por exemplo, o cálculo, né, de ponto de máximos e mínimos, ponto de Sela, aí aplicando função Hessiano, né? Resolução de problemas de máximos e mínimos envolvendo o multiplicador de Lagrange, e aí em campos vetoriais, é o pessoal principalmente das engenharias, né? E algumas engenharias muito mais. Então vamos lá, vamos lá. Então nós vamos derivar a função, esta função aqui, 3, que é constante, mais x quadrado, menos 5, que é constante, vezes y. Aí é para lembrar o seguinte, ó, lembra disso? Tem vários vídeos aí. Quando você está derivando em x, o resto é constante, mesmo que seja y. Tá? Quando você está derivando em y, as outras são constantes. Quer dizer, as outras variáveis, no caso aqui só tem x. E aqui, então, o símbolo, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. Ó. Eu vou copiar só o símbolo de derivada aqui em x, nem vou precisar ficar copiando o ponto, que é um ponto xy, né? Do eixo xy, que vai te dar a altura z aí. E aí eu vou ter limite para h tendendo a zero, e aí onde tem x, a gente vai substituir por x mais h, só onde tem x. Então aqui eu vou copiar o 3, continua o 3, mas aí sim, no lugar de x, a gente vai substituir por x mais h. Então, vai ficar x mais h ao quadrado, né? Ao quadrado, porque o x está ao quadrado, e copia o resto ali, ó, menos 5y. Ok? Então, esta primeira partezinha aqui, a gente substitui o f disso aqui, a gente vai substituir o x mais h, onde tem x, e o resto copia. Menos quem? Menos a função, ó. Menos a função, menos tudo que está ali, ó. Menos o 3 mais x ao quadrado, menos 5y. Então, copia do jeito que está ali o resto. Ok? Por quê? Porque é menos a função. Então, é menos tudo isso. Tudo isso aqui, ó, ficou quase reto, sobre h. Era agora, pronto, agora já é só aplicar limite onde tem h. Não, não pode ser, porque aqui vai dar zero, não tem divisão por zero. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui algebricamente para saber o que é que vai acontecer, né? Em que momento a gente vai poder, né, aplicar o nosso h tendendo a zero, ok? Então, aqui eu vou copiar 3, né, mais... Não vou colocar parênteses, porque tudo isso está sobre h. Aqui é um produtos notáveis, lembra? Primeiro, segundo termo, ó, 1x ao quadrado é 1x ao quadrado, ok? Olha lá, 2 vezes 1x vezes 1h dá o quê? Mais, né, mais 2xh.
certo? E o segundo ao quadrado, h ao quadrado, perfeito? Ficou exatamente assim, porque aqui é um elemento neutro, soma, vai multiplicar tudo que está aqui, o resultado vai dar ele mesmo. Menos 5y, menos 5y, e aqui é só trocar o sinal. Ó. Esse menos aqui é distributivo, ó, menos com mais dá menos. Aqui, menos com mais dá menos, então vai ficar menos x quadrado. E aqui, menos com menos dá mais, vai ficar mais 5y. É? Perfeito? Perfeito. Tudo isso aqui sobre h, certo? Então, eu tenho f de x. Agora a gente pode aplicar. Não, não pode aplicar ainda não. Então, vamos lá. Ó. Limite para h tendendo a zero. Claro que alguma coisa você pode fazer direto. Não vou fazer, mas você pode. Tá certo? Então, é o seguinte. Olha o que acontece aqui. Ó. Aí a gente vai, né, cancelar algumas coisas. Então, vai ficar... Ó, esse 3 cancela com esse 3, que vai dar zero. O x quadrado cancela com o menos x quadrado, que vai dar zero. Não é isso? O menos 5y cancela com 5y, que vai dar zero. O que sobrou? Duas parcelas onde tem o h sobre h. Então, agora sim, ó, eu não posso aplicar ainda, mas eu posso fazer o quê? Ó? Eu vou colocar ali o h em evidência. Por que o h em evidência? Porque o h aparece nas duas parcelas. E aí eu simplifico esse h com este h aqui. Então, vou abrir o parênteses. 2xh por h vai ficar o quê? 2x. É ou não é? É. Esse h, que é ao quadrado, tá? Eu esqueci, ó. É h ao quadrado, faltou. Esse h ao quadrado por h vai dar h, é isso? Sobre h. Aham. Agora sim, olha o que acontece, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse h simplifica com este h. Aqui eu vou aplicar limite para h tendendo a zero. Isso aqui dá zero. Aí sim eu demonstro ó, que eu simplifiquei e aqui dá zero. E aí, portanto, eu finalizo o exercício. Você não precisou copiar mais, a não ser o resultado. Então, eu tenho isso daqui vai ser igual. O que sobrou de tudo isso aplicado, simplificado e aplicado o limite? O 2x. Portanto, a derivada daquela função em x ficou exatamente 2x como resultado. Certo? Legal, né? Para você, era legal para você. Para mim, tá difícil aqui de aprender. Volta o vídeo, retoma, vai devagar e você aprende. Né? Uhum. Lógico que aprende. Eu aprendi. Então, agora vamos fazer a mesma coisa, só que em y. Então, vai ficar y aqui embaixo, que é o símbolo, né? É o símbolo. Não vou carregar isso aqui. Então, vai ficar limite para h tendendo a zero. E aí, onde tem y na função, eu vou substituir por y mais h. E o resto copia. Nessa primeira parte, o resto copia. Então, eu vou ter 3, que é constante, mais o x quadrado, que não mexe, porque vai ser constante no sentido de que estou derivando em y, menos 5 vezes o valor de y. Aí sim, em y, como estou derivando em y, vai ficar o quê? Y mais h. É exatamente assim. Menos quem? Menos a própria função. Ó, menos a própria função. Esta é a função. Então, menos tudo isso. 3 mais x quadrado menos 5y. Igualzinho a gente fez aqui quando foi em x. E tudo isso aqui sobre h. Aí a gente tem f de y é igual. Aí eu tenho limite. Não podemos aplicar ainda o limite para h tendendo a zero. Não pode. Por quê? Porque aqui tem zero. Então, vai ficar do jeito que está ali por enquanto. Ó, vai ficar 3x, né? Mais x quadrado.
Aqui é só aplicar distributivo. Vai ficar quem? Menos 5y, menos 5y, menos 5h, menos 5h, distributiva de mais com menos, e ali é só trocar o sinal. Vai ficar menos 3, menos x quadrado, e menos com menos dá mais 5y, certo? Ok? Ó, menos com mais é menos com mais é menos, e menos com menos no produto é mais. Tudo isso aqui sobre h. Aí eu tenho f de y é igual... Ah, ela já pode aplicar limite. Não, não pode ainda não. Vamos pensar um pouco mais aí. Olha o que acontece. Esse 3 cancela com este, o x quadrado cancela com x quadrado, porque vai dar zero. O menos 5y com mais 5y. O que que sobrou disso aqui, ó? Sobrou. Não vou fazer direto, você pode, né? Você pode. Eu não vou fazer direto, vai ficar limite para h tendendo a zero. Vamos lembrar que h tendendo a zero pela direita e pela esquerda. Só que é tão ínfimo a diferença que a gente assume o zero. O que que sobrou de tudo isso? Sobrou o menos 5h, não é isso? Sobre h. Foi isso que sobrou de tudo ali. Então, a derivada daquela função em y, agora a gente vai fazer isto, né? Olha só, simplifica aqui, simplificou. Não aplicou h tendendo a zero, simplificou. O que sobrou aqui? A constante. E o limite de uma constante? Isto, galera, é a própria constante. Nesse caso é menos 5. Certo? Então, a derivada dessa função aqui em y, da função em y, é 5. Vamos lembrar, nos outros vídeos, né, que tem derivadas não usando definição, olha lá, a derivada, como você está derivando em y, isso aqui é constante, é zero, isso aqui é constante, é zero, e a derivada disso aqui é menos 5. Pronto. Se você não estiver fazendo, né, não precisar de fazer isso por definição, não estiver pedindo, é isso. É rapidinho, muito rápido, claro. Isso aqui demorou mais porque é por limite, por definição. Tá bom? Então, se inscreva no meu canal, eu te ajudo, você me ajuda. São centenas de vídeos. Deixa likes, comentários, compartilha com os amigos. Abraço.